Fala barbeirada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo que a gente sente quando a gente está começando a cortar cabelo, quando a gente está começando ali a lidar com o público, a lidar com os clientes. Galera, eu imagino que assim como foi comigo, né? Imagino que seja com vocês também. Dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medo quando a gente vai atender ali o cliente pela primeira vez, ou até mesmo quando a gente vai começar, tá aprendendo ali a cortar cabelo, como é que faz para perder esse medo? Bom, a primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é a seguinte: o medo não é uma coisa necessariamente ruim, não é uma coisa necessariamente ruim. Claro que existem ali etapas do medo, a qual ela vai evoluindo e vai evoluindo, e aí ela se transforma em um bicho gigantesco, e aí sim ela te paralisa, ela te faz um mal absurdo. O medo em si, ele é uma característica da evolução humana, uma característica aí que faz com que a gente se proteja, né? Vou te dar um exemplo. O medo de sofrer um acidente, de um atropelamento, alguma coisa assim, faz com que na hora de atravessar uma rua você analise melhor aquela situação para que você consiga atravessar essa rua sem risco. O medo, na verdade, ela faz com que você crie mecanismo para fugir da dor, entendeu? Criar mecanismo para fugir da dor. Nesse caso, por exemplo, da rua, se você tem um medo e o medo você aprendeu a lidar com o medo de sofrer um acidente, então ele vai fazer com que você preste atenção na hora de atravessar a rua. Então você vai atravessar com muito mais cuidado e isso vai fazer com que você evite um acidente. Agora, quando esse medo ele evolui, ele sobe de nível, né? Aí ele se transforma em pânico. O pânico ele vai te deixar travado ali na beira dessa rua, na beira dessa avenida, e não vai deixar com que você atravesse. O medo ele vai te paralisar. Então por que eu trouxe essa analogia, por que eu trouxe esse exemplo? Na barbearia, né, quando você estiver ali cortando o cabelo, quando você for começar a cortar um cabelo, cara, o medo, ele vai fazer com que você preste muito mais atenção no que você está fazendo, ele vai fazer com que você crie mecanismo de segurança. Por exemplo, na hora de fazer o pezinho, se ainda existe o risco de cortar o cliente, eu vou colocar meu dedo de apoio, eu vou fazer um movimento um pouquinho mais leve. Mesmo que talvez no primeiro movimento não vai cortar ali os fios, né? Não vai cortar o pelo, eu vou colocar menos pressão, menos força, e se não cortar, na próxima movimento eu coloco um pouquinho mais de peso, eu coloco um pouquinho mais de... eu mudo um pouquinho a posição da lâmina, e isso vai fazer com que corte o fio e não corte o cliente. Então esse medo, ele te faz trabalhar de forma mais organizada, de forma mais sensata. Você vai prestar muito mais atenção. Olha que engraçado. Eu tenho um cliente que ele trabalha na segurança do trabalho, né? Ele é um técnico de segurança e a gente sempre conversa a respeito dessas coisas, de acidentes de empresa e tudo mais. E ele fala que uma das maiores causas de acidente dentro das empresas é a autoconfiança. O cara fala: não, eu já trabalho com isso aqui há tanto tempo, não tem margem de erro para que eu sofra algum acidente, porque eu domino essa máquina, domino essa ferramenta, então não vai acontecer nada de ruim. E aí que acontecem os acidentes, porque as pessoas elas deixam de prestar atenção, elas deixam de se atentar aos pequenos detalhes, e aí elas abrem brechas para que acidentes aconteçam, e às vezes até acidentes gravíssimos. Então eu quero que você entenda: o medo dentro da barbearia, ou o medo na tua vida, desde que ele esteja sob controle, ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa positiva, ele é uma coisa que vai te fazer prestar muito mais atenção para você evitar dores, seja lá em qualquer área da tua vida. Então, outra coisa, talvez você sinta muito medo a ponto de te paralisar na hora de cortar um cabelo, porque talvez você não se sinta, como que eu posso dizer, bem desenvolvido naquele assunto, sabe? Você não domina completamente aquele assunto, e você pode resolver isso facilmente estudando mais, sabe? Pega momentos do seu dia qual você tem algum tempo ocioso e estuda, cara, estuda várias coisas, estuda corte de cabelo,
estuda atendimento ao cliente, fidelização ao cliente, estuda redes sociais, cara, estuda todo esse mercado que engloba a barbearia, que engloba a fidelização de cliente, para você se sentir mais confiante no que você está fazendo, sabe? Vou dar um exemplo, aqui na barbearia, eu já tenho 5 anos de profissão, e mesmo assim, quando eu estou na barbearia, tenho algum tempo ocioso, eu sempre vou estudar alguma coisa, até porque todo dia nasce alguma coisa nova dentro dessa profissão maravilhosa. Todos os dias aparece um novo aprendizado sobre alguma coisa voltado para esse mundo da barbearia, e eu tô lá estudando, cara, eu criei amor por estudar isso aqui, e consequentemente, quanto mais você vai estudando, mais natural vai ficando, e aí esse medo, por mais que você realmente sinta esse medo, você não demonstra isso para o cliente. Eu lembro que quando eu comecei na barbearia, o meu antigo patrão, ele chegou em mim e falou: Paulinho, seguinte, vai vir um cliente 2 horas da tarde, cara, você não pode errar no cabelo desse cara. Esse cara é um executivo aqui da cidade, ele é dono de uma empresa que faz eventos, é uma empresa que realmente foi muito grande aqui na cidade. Então, eu fiquei muito nervoso quando eu ia atender esse cara, e aí eu falei: não, Paulão, calma, presta atenção no que você vai fazer, você já sabe cortar cabelo, você já se formou lá no curso, você está pronto para atender esse cara, não adianta ficar desesperado. E eu falava isso para mim mesmo, eu falava: Paulão, você vai conseguir, cara, você vai conseguir, fica calmo, vai dar tudo certo, você vai conseguir entregar o teu melhor. De repente ele atende o cliente um pouquinho mais devagar, mas vai entregar ali o que você se dispõe a entregar. E aí eu tentei me manter calmo, e aí esse cara chegou, o cara me cumprimentou e tudo mais, sentou na minha cadeira, cara, na hora de colocar gola higiênica, na hora de colocar capa, cara, eu tremia demais para atender esse cara. E aí eu fui, quebrei a lâmina, né, para colocar ali na navalha, fechei tudo bonitinho, coloquei lá em cima da bancada, comecei a cortar o cabelo do cara. Eu tava tão nervoso que eu não conseguia nem conversar com o cliente. Eu tava tão nervoso que, além de tremer, tinha horas que parecia que o pente ia cair da minha mão. Na hora de cortar com a tesoura, parecia que a qualquer momento ali a tesoura, o pente ia cair da minha mão, e eu ficava lá assim, ó, todo nervoso, todo tenso, sabe? O ombro sempre bem, nossa, aquele medo, aquela sensação ruim. E aí esse cliente, ele falou: ó, cara, eu sei que você está começando na profissão, e eu só sei disso por uma coisa, pelo nervosismo que você está me mostrando, mas posso te dizer uma coisa? Você está cortando meu cabelo melhor do que todo mundo que cortou meu cabelo a minha vida toda. Você está entregando uma qualidade muito superior ao que todos fizeram anteriormente, mas eu só sei que você é iniciante na profissão porque você está me mostrando esse nervosismo. Aprende a controlar esse nervosismo, cara, que você deixa o cliente com medo também. Se você não passa segurança no que você está fazendo, o seu cliente também não vai sentir segurança no teu atendimento ali. Ele também não vai conseguir conversar com você, vai ficar aquele puta climão pesado. E cara, quando esse cliente me falou isso, eu parei para analisar um pouquinho. Falei: cara, primeiro, não é qualquer pessoa falando, é uma pessoa bem sucedida, é uma pessoa que está no mercado dos negócios já há muitos anos, e foi uma coisa também que eu nunca tinha ouvido, né? Eu nunca tinha ouvido, nem no curso, nem workshop que eu tinha feito, nem no treinamento que eu tinha feito, eu nunca tinha ouvido a respeito disso. E quando eu ouvi isso, eu falei: cara, é isso, a partir de hoje eu não vou mais demonstrar para nenhum cliente que eu tenho medo, que eu tenho insegurança no que eu estou fazendo. E daí para frente, cara, os meus cortes de cabelo melhoraram muito, o meu atendimento melhorou muito dentro da barbearia, porque eu ouvi esse conselho. Por mais que eu estivesse sim nervoso em algumas ocasiões, eu não deixava isso transparecer para o cliente, eu passava para ele toda a confiança possível para que ele se sentisse à vontade ali durante o corte de cabelo. Inclusive, isso é muito importante, principalmente para você aí que é da minha idade. Eu tenho 26 anos, e quando eu comecei, eu tinha 21 anos, na verdade eu tinha 20 anos quando eu comecei. E às vezes a pessoa olha, o cliente, ele olha pra gente e fala: nossa, esse moleque vai cortar meu cabelo,
Esse moleque não tem nem idade ainda, não viveu nada da vida, o que que ele vai, sabe? E muitos dos clientes que vêm na barbearia e são clientes de outras barbearias que, aliás, vieram, né, de outras barbearias, e nessas outras barbearias, às vezes, o profissional que atendia ele é muito mais velho do que a gente, sabe? Às vezes um profissional de 40 anos, 50 anos, 30 e tantos anos. Então, quando o cara vem na tua barbearia ou vem na barbearia com a qual você trabalha, ele se depara com você, um jovem aí de 18 anos, 20 anos, 25 anos, às vezes ele não sente confiança por um pré-julgamento. Ele olha na tua aparência e fala, acho que esse garoto aí, esse menino não vai manjar no assunto aí da barbearia, então acho que não vai ficar tão legal assim. O cara, ele cria esse pré-julgamento sem te conhecer, ele cria esse pré-julgamento sem nunca ter visto nenhum trabalho teu. Mas, é como eu disse, algumas posturas profissionais fazem com que você transmita a confiança para o teu cliente, você consiga fazer ali um atendimento de qualidade e com certeza seu cliente ele vai ficar satisfeito. Geralmente quando a gente está com medo de atender algum cliente, porque eu falo, o medo ele é uma coisa constante, não é uma coisa que a gente tira de nós. Eu sinto medo sim, às vezes até hoje, às vezes dependendo de qual cliente a gente vai atender. Às vezes entra um cliente na barbearia super mal-humorado, você já fica com medo de repente fazer algum cortezinho, de repente errar em algum detalhezinho, e isso faz com que eu preste muito mais atenção no que eu estou fazendo para que eu entregue uma qualidade excepcional para esse cliente. Então galera, espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Eu contei um pouquinho da minha experiência lá do começo na profissão. Realmente esse conselho que esse cliente me deu me ajudou muito, cara, muito. Então é isso, se você está com medo, cara, vai com medo mesmo. Não deixe que o medo se torne pânico. Faça com que o medo esteja ali no nível de segurança. Ele vai fazer com que você preste muita atenção, muito mais atenção no que você está fazendo, e consequentemente você vai entregar muito mais qualidade para o seu cliente, beleza? Então é isso galera, se inscreva aqui no canal, tá bom? Para ficar por dentro aí de todas as novidades que saírem aqui no canal. E é isso, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para se tornar um profissional de qualidade, um profissional de sucesso. Gente, Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.